E hoje eu vou fazer um reviewzinho aqui para vocês, tá? Do livro que eu acabei de ler. Eu comecei a ler hoje e terminei. Tem umas 136 páginas, sem contar o índice. Se chama A Literatura Greco-Latina, por Carpo, dos gregos e romanos ao primeiro século do cristianismo. Esse aqui, livro do Otto Maria Carpo, um historiador da literatura e muitas outras coisas muito fodas, austríaco que viveu no Brasil e viveu todo o tempo aqui que chegou a morrer, né? Passou os últimos, acho que uns 20, 30 anos aqui, né? Ele fez, entre muitas obras, né, um conjunto de obras que é o História da Literatura Ocidental. A gente tem um box da editora Leia, que tem 10 volumes, esse aqui foi o primeiro. Eu peguei para ler hoje e terminei, né? E, bem, vamos primeiro falar do estilo de escrita do Carpo. O Carpo é um excelente escritor. Ele é realmente excelente. Isso é uma característica comum de jornalistas, mas ele é realmente bem diferenciado, né? Ele sabe fazer, tipo, sabe fazer você lembrar das coisas, né? Como pode dizer isso? Ele sabe o que você tem que lembrar e o que você pode deixar pra lá. E ele vai dar um jeito de dar foco. Eu vou ler um pequeno trecho aqui pra vocês verem, né? Isso aqui é o primeiro parágrafo do primeiro capítulo, são 3, tá? Ele fala primeiro da literatura grega, depois da literatura romana, romana, e depois do início do cristianismo ali e tal, né? Ainda ligado ao Império Romano e saindo ali, terminando na parte do Bizâncio, né? Do Império Bizantino. Vou ler só o primeiro parágrafo, tá? A literatura grega, tão variada com respeito aos métodos da versificação, estilos de expressão, gêneros e temperamentos, parece um pouco monótona quanto aos assuntos. Muitas vezes voltam nas peças teatrais os mesmos enredos, a poesia celebra sempre os mesmos ideais, os prosadores sempre se apoiam nas mesmas citações. A base da literatura grega continua, durante os séculos, sempre a mesma, e essa base é um ciclo de poesias épicas que constituem um cânone tradicional invariável. A maior parte dessas epopeias e poemas estava ligada, de qualquer maneira, ao nome de um poeta lendário, nome que se encontra até hoje nas folhas de rosto das nossas edições de Ilíada e da Odisseia, o nome de Homero. E se você acha que ele faz isso só no início e depois começa a parte chata, olha, eu tenho uma má notícia para você, que você está enganado. Cara, assim, é difícil lembrar, principalmente na primeira parte, né, que foi a que eu mais gostei, foi a parte dos gregos, né, da Grécia Antiga. Ele sempre dá um jeito de fazer o próximo cara parecer mais foda que o outro, né? Então aqui ele começa do Homero e fala que o Homero é foda, explica por que o Homero é muito foda, e ele depois vai passar para outros, que eu não tô lembrando o nome agora, em específico, mas tem o Sofocles, tem o Eurípides, o acho que é Esquinos, alguma coisa assim, né? Que é o pessoal mais da dramaturgia, mais do teatro, sendo que o Homero também é, mais ou menos. E ele vai contando, assim, vai mostrando, né? E é interessante que ele gosta de usar termos modernos e pós-modernos, né? Termos que surgiram muito depois da Grécia Antiga para denominar eles, né? Então ele vai chamar, por exemplo, um Homero de um realista moral, sendo que o termo realista, o realismo, né, do jeito como a gente entende, ele só começou a ser empregado, se eu não me engano, no final do século XIX, não, final do século XX, no final do século XIX e talvez início do século XX, por aí, né? Mas, assim, o Carpo não tem medo de anacronismo, e eu acho bem melhor assim, porque se fosse inventar termo para a época, se ele fosse usar termos da época, muitos não iam ser inclassificáveis, porque não tinha um termo para isso, né? Era simplesmente o que tinha, né? Então não tinha como classificar. E não faz muito mal, sabe? Assim, você tem que ser muito idiota mesmo para acreditar, sei lá, que o cara era socialista de verdade, saca? Que o cara, tipo, ele é socialista no sentido soviético, né? Que ele era membro do Partido Russo Soviético, sabe? Da Revolução Russa, né? Então, ele não tem medo de usar anacronismos e isso não causa nenhuma sensação anacrônica, né? Você realmente tem que ser um idiota, né? Para você cair nessa, né? Eu gostei muito disso. E pra quem você indica esse livro? Cara, eu indico para qualquer um que subestima a história grega e a literatura dela, porque, nossa, cara, tipo, ele faz parecer
os deuses gregos, seu panteão e seus mitos, nada perto dos poetas. É sério, tipo, é inacreditável. Eu vou ter que escrever um artigo sobre esse livro aqui, né? Não que eu me sinta obrigado, embora seja uma das obrigações da casa, né? Eu concordei com isso. Mas, assim, eu acho que eu vou acabar, assim, dedicando uma parte significativa para o capítulo dos Romanos, né? Eu achei que tem coisas interessantes ali, embora eles se repitam muito, né? Os Romanos são todos, aparentemente, como é que é? Individualistas. Eles são muito mais deles, assim, muito mais individual. Eles pegam muita coisa emprestado da cultura grega, né? Da arte grega, embora eles tenham, sim, a sua certa originalidade, eles têm, sim. A parte cristã, a última, eu não lembro de quase nada. Realmente, quando eu for escrever o artigo, vou ter que reler muita coisa, porque a única coisa que eu lembro é Agostinho, porque é o único que eu conheci, o resto é bem chatinho, sei lá, bem chato. Mas a parte dos gregos, cara, eu vou ter que me segurar pra não escrever só por eles, porque é incrível, cara, é incrível, tipo, como que os caras conseguem mudar as coisas, tipo, eu vou ler essa pequena parte que tá no início também, só pra vocês terem noção, cara, só pra vocês terem noção. Aqui, ó. Mas poeta, babá, Homero, um pouquinho mais pra cima. Não. Aqui, ó. Para os antigos, Homero não era uma obra literária, leitura obrigatória dos estudantes e objeto de discussão crítica entre os homens de letras. Na antiguidade também, assim como nos tempos modernos, Homero era indiscutido, não como epopeia, e sim como Bíblia. Era um código. Versos de Homero serviam para apoiar opiniões literárias, teses filosóficas, sentimentos religiosos, sentenças dos tribunais, moções políticas. Versos de Homero citaram-se nos discursos dos advogados e estatistas, como argumentos irrefutáveis. Homero. Isto significa a tradição, no sentido de que a Igreja Romana emprega a palavra como norma de interpretação da doutrina e da vida. Tem noção, tipo, o cara, tipo, poeta, tá? Ele fazia peça de teatro. E ele compuzia, tipo, a crença das pessoas sobre origem do universo, o que é, tipo, o sentido da vida e tudo mais. Ele e outros, né? E é interessante da questão que eles falam, isso eu vou botar no artigo, obviamente, é que a mitologia grega, toda a religião grega, ela não tem dogmas. Então, o que acontece? Diferente da Igreja Católica, que vai admitir certas coisas e outras não, vai incluir coisas no cânone e muitas vai excluir, os gregos é tipo assim, se alguém, por exemplo, o Ésquilo, eu acho que é Ésquilo, o Esquino, sei lá, o Esquino, ele fez uma peça que é uma reinterpretação dos mitos originais, né, que não ficou muito claro, eu vou ter que reler aqui se foi o Homero que criou, eu acho que não foi ele que criou não, mas enfim. Se essa reinterpretação o público gostar e adorar, o Estado grego adota essa interpretação como a nova verdade. Se torna, tipo, o cara é como se eu reescrevesse a Bíblia e agora fala, essa agora é a nova Bíblia. A outra joga fora. Essa agora é a nova, saca? E aí vem o Sófocles e, tipo, escreve outra. E ele fala, ok, agora essa é a nova Bíblia. E aí vem o Eurípides e outra, bem diferente, saca? Eles sempre focam em coisas diferentes. É claro que sempre vai ter gente que vai gostar mais de um do que do outro, embora, tipo, o que ele não gosta seja mais atual, né? Tem até um tal de Aristófanes, que gostava muito do Esquino, mas odiava o Sófocles e o Eurípides, principalmente eles, né? Mas ele tinha que reconhecer de qualquer forma, né? Então, tipo assim, imagina você, tipo, contar uma piada sobre o deus Thor da mitologia, ou sobre Jesus Cristo, melhor, uma piada sobre Jesus Cristo, e se todo mundo gostar, se muita gente gostar mesmo, sabe? A Igreja Católica adota a sua piada como cânone. Saca? E Jesus Cristo passa a ser uma piada, não é mais um profeta. É nesse nível, saca? Isso é surpreendente, cara. Isso pra mim é muito mais do que Zeus faria, com raios e, sabe, transformar mulheres em gansos pra comer elas. É tipo uma mitologia grega? Cara, isso aqui, eles são como se deuses da vida real, velho. O cara faz uma peça de teatro. Sei lá, tipo, vou chutar aqui, tá? Ele não fala o número, mas, sabe, 100 pessoas assistiam. A maior parte gostava, todo mundo batia palma, porque quando tá todo mundo batendo, você bate mesmo sem gostar, né? Mas a maior parte batia palmas, e aí os estadistas falavam, é isso aí, agora as leis têm que mudar em função desta...
disso, tá ligado? E as pessoas passam a acreditar naquilo ali. Ah, antes esse Deus era assim? Não, agora ele é assim, porque assim ficou melhor. E virava isso, velho. Eles mudavam a forma como enxergar o universo e tudo mais. É claro que existe o que eles falam, né? Os gregos, eles trabalham em cima sempre das mesmas lendas, né? Então, se ele tentar mudar demais e forçar a barra em cima, sei lá, da lenda do deus Dionísio, né? Que é o deus Baco também, deus do vinho, da festa, sabe, da embriaguez, da putaria e do bacanal. Sim, bacanal vem dele. Eu não tive que aprender isso aqui em outros lugares. Sim, vem. É um ritual em prol Mas dos tem Baco. outro nome no livro, né? Não, ele não chega a falar muito assim do Dionísio Baco. Isso são coisas que eu já sei. É, mas como ele fala de que forma no livro? Do Dionísio. Cara, ele não menciona muito não, mas eu só tô dando um exemplo mesmo, né? Uhum. Tô pegando um exemplo de fora. Você virar e falar que, tipo, que o deus Dionísio naquela época fizesse uma peça em que o deus Dionísio, ele é um cara sério, ele é um cara como o Apolo, que é o contrário dele, né? O Apolo, que ele é o deus da arte, da leitura, da poesia, tudo que é refinado, bonitinho e, sabe? E o Dionísio é o contrário. Ele é o beberrão, doidaço, come geral, boêmio, o deus da boemia. Se você tratar o Dionísio como se fosse o Apolo, não vão te levar muito a sério. A menos que você seja muito foda. Porque se você for muito foda e as pessoas acreditarem e falarem, porra, isso é do caralho, Baco vira o novo deus da seriedade e o Apolo, coitado, ele vai virar o novo deus da putaria. Só não sei como, né? Versos de poema, mas enfim. É incrível. É incrível porque, diferente né, do que se pode pensar, né? Os deuses gregos, eles, assim, né, convenhamos, é mitologia. Mas esses caras existiram. E eles fizeram isso mesmo. Saca? Tipo, eles mudaram o mundo com versos de poema, cara. Puta que pariu, tá ligado? Isso é muito foda, velho. Isso é muito foda, velho. Eles são os verdadeiros deuses gregos, cara.